Fala, meus amigos, beleza? Ontem foi a volta dos trabalhos do Poder Judiciário também, além do Legislativo. E, meu amigo, foi tiro, porrada e bomba para tudo que é lado. O ministro Edson Fachin escolheu o ministro Dias Toffoli para Cristo e ontem deu várias indiretas para o Dias Toffoli, que evidentemente não gostou nada de ter sido a bucha de canhão. Se não vejamos, o discurso do Edson Fachin foi um discurso duro. Ele mandou sim um recado direto para o Toffoli, só não viu quem não quis ver ou quem realmente não está acompanhando esse imbróglio aí da justiça, da Suprema Corte com os seus próprios pares, né? Com aquela história do Código de Ética. E o Fachin falou em legitimidade. Pois é, eu anotei várias coisas aqui. Ele disse o seguinte: para que o Poder Judiciário, evidentemente, funcione corretamente, que tenha o respeito não só dos seus pares, mas também e principalmente da população, precisa ter legitimidade, né? O STF precisa respeitar-se a si próprio e também ao pagador de imposto, que é quem paga as mordomias dele. E claro que isso não pegou muito bem para os seus colegas de corte, né? Ele pergunta assim: como a população poderá respeitar o STF se não vê legitimidade nesse poder? E ele está correto. Como é que a gente vai respeitar aquilo ali que a gente não acredita? E isso aí, claro, um recado direto, não apenas para o Toffoli nesse caso, mas também, principalmente, para o ministro Alexandre de Moraes. Bom, ele disse que apesar dos ministros não serem eleitos, não terem que prestar contas como os políticos a cada 4 anos, ele precisa, sim, ter algum tipo de prestação de conta. A sociedade precisa saber o que acontece na magistratura. A sociedade é que paga tudo isso. Então, apesar de não ser eleita a cada 4 anos, eles têm responsabilidades, eles têm que prestar contas para a gente. Como, por exemplo, como que uma mulher de um ministro tem um contrato de 129 milhões de reais e o ministro fica calado? Como um outro ministro viaja em jatinho de criminoso e ele também fica calado, e fica por isso mesmo. Tem que prestar conta. Os magistrados não estão acima da lei, não estão acima de ninguém na sociedade, entendeu? Então, a puxada de orelha foi meio por aí. Bom, aí, para acabar de vez com a história, o Edson Fachin citou o jurista italiano Pietro Calamandrei. E eu vou abrir aspas aqui para o Fachin. Não é honesto quando um lado dos... Não é honesto quando se fala dos problemas da justiça refugiar-se atrás da cômoda frase feita que diz que a magistratura ser superior a qualquer crítica e a qualquer suspeita, como se os magistrados fossem criaturas sobre-humanas. Fecha aspas. Ou seja, ele está dizendo aí, com todas as letras, que os ministros não estão acima da lei. Enfim, foi uma torta de climão servida ontem na Suprema Corte e, como eu disse, a gente vai ver os reflexos disso a partir de hoje. Porque ali naquele ambiente, né, de trabalho, digamos assim, dá as espetadinhas aqui e ali, mas a gente sabe que os ministros falam entre si através da imprensa. Eles plantam notinhas aqui, plantam notinhas ali, e são essas notinhas que são levadas a sério pelos seus pares. Então, aguardem, porque de hoje para amanhã devem surgir aí notinhas plantadas lá na Rede Globo, Globo News, Daniela Lima, etc e tal, sobre a insatisfação dos ministros em relação ao discurso do Fachin. Quem viver, verá. Pois é, meu amigo, e aí? O que é que você achou do discurso do Fachin? Escreva aí nos comentários, por favor. E se você ainda não é inscrito em alguns dos meus canais, o Didi Red Pill e o Didi Red Pill 2, por favor, se inscreva lá.